que tanto a gente motivar e engajar pessoas, como a gente fechar vendas, que foram as 2 perguntas que foram feitas para mim essa semana, elas estão diretamente ligadas a gente se relacionar. E é muito legal, todo mundo fala, né? Pra gente faturar o dobro, a gente precisa vender. E vender é se relacionar com as pessoas. Ok, até aí tudo certo. Onde está o detalhe, onde está o erro? É a gente acreditar que para faturar o dobro a gente precisa só se relacionar. É a gente acreditar que para ter um time engajado, comprometido, a gente precisa só se relacionar. A gente precisa sim se relacionar, mas com direcionamento. Então, assim, número 1, vamos começar pela parte do engajar e motivar a equipe. Tem muitas coisas, tá? Tem vários detalhes que a gente precisa estar ciente e precisa fazer para ter um time motivado. Eu trabalhei 15 anos à frente de times de vendas e vou dizer para vocês, motivar equipes que precisam entregar resultado é algo desafiador, mas é transformador e também assim, cara, quando a gente chega nos resultados não tem preço. Só que esse chegar no resultado tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento e prestar atenção. Várias coisas. Aí a gente entra em alinhamento de propósito, aquele papo todo. Mas hoje eu quis trazer algo mais técnico para vocês. Lembra que na quinta-feira a gente vai mais para técnica, né? Porque lembra, sempre digo para vocês, dobrar o nosso faturamento tá 20% relacionado à técnica e 80% relacionado ao nosso mindset, à nossa maneira de se comunicar. E na quinta-feira a gente fala aqui sobre técnica. Então, técnica para a gente engajar pessoas é dar direção. A gente precisa dar direção para as pessoas. O que é dar direção? Vou trazer um exemplo prático para vocês. Ontem eu fui numa cliente minha, uma loja onde eu presto consultoria, e a gente foi estabelecer e comunicar algumas metas para as pessoas. E a loja era nova, tá? Ela é nova, então as coisas ainda não estão alinhadas, as coisas ainda não estão bem definidas. E meta era uma das coisas que não estava definida. Por que não estavam definidas? Porque a grande maioria das pessoas, quando começa a empreender, elas têm medo da palavra meta. E elas têm mais medo ainda quando elas precisam colocar essa meta para as pessoas. Eu não consigo trabalhar com meta. Porque meta é cobrança, meta é pressão. Só que assim, gente, meta não é simplesmente, e aí tá do jeito de que cada um pensa. A meta, ela não pode ser da loja. A meta, ela tem que ser tua. E quando você, gestor, que me perguntou aqui como que eu faço para engajar pessoas, deixa um time solto e sem uma meta, porque você acredita que isso vai intimidar, que as pessoas não gostam de meta, você simplesmente deixa a sua equipe solta e sem direção dentro da empresa. E aí, de novo, a gente cai no maior medo das pessoas, que é o medo de ser insuficiente. Se eu não tenho uma meta para orientar, se eu não tenho uma meta para acompanhar o resultado individual das pessoas como gestor, eu não consigo ajudar. E se eu, Karine, não tenho uma meta estabelecida para mim, eu não sei o quanto eu estou sendo suficiente, o quanto eu estou no caminho, né? O quanto da minha meta, o quanto eu estou no caminho do que esperam de mim. Então, assim, muito cuidado. Várias coisas poderiam ser abordadas aqui, mas por que eu resolvi trazer o assunto de dar metas? Porque eu vejo no dia a dia que isso é um grande problema. Às vezes os gestores têm medo de passar a meta, com medo que as pessoas vão ficar nervosas. Eu escuto assim, não posso falar muito em meta porque as pessoas vão travar. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é trocar a palavra meta por outra palavra, como por exemplo, por indicadores de desempenho. Esses são os nossos indicadores de desempenho, esses são os nossos resultados, né? Esses são os resultados que a gente está buscando. E aí, gente, assim, é transformador
quando a gente passa um indicador para a pessoa e dá uma direção para ela ir acompanhando. Não apavora as pessoas não ficam com medo, desde que você sente e explique para ela o porquê daquilo. As pessoas não gostam que você simplesmente entregue uma meta no colo delas e diga agora você precisa bater essa meta, sem dizer como, sem dizer que vocês estão jogando no mesmo time, sem dizer que vocês estão no mesmo lado e que por isso as pessoas podem contar contigo. Este é o grande detalhe. Então, assim, lembrando do dia de ontem, então eu fui comunicar essa empresa, né, esse time de vendas, que a partir de agora, então, do mês que vem, nós teríamos alguns indicadores. E de cara a gente já foi trabalhando 4 para colocar, né? Que nós teríamos alguns indicadores e de alguma maneira eu senti uma certa resistência, inclusive por parte da gerência, porque tinha um medo que iam desmotivar a equipe trazendo metas. Só que, gente, foi muito tranquilo, muito de boa, porque as pessoas precisam de direção. Lembra? Para a gente conseguir faturar o dobro, para a gente conseguir alcançar os nossos resultados, se você tem uma loja, eu vi o Joilson aqui, tem uma loja, né? Se você tem uma loja e precisa vender mais, precisa faturar o dobro, você precisa direcionar as pessoas. E a direção se dá com indicadores. E aí entra outro detalhe que eu quero colocar para você, que é como você vai fazer a gestão visual desses indicadores. Então, ontem a gente fez um mural, colocou a meta, dividiu ela, porque às vezes a meta mensal ela é um pouco assustadora, dividiu ela de forma diária, semanal, depois passamos para dias, elas mesmo calcularam os números que elas precisavam fazer diariamente, a gente analisou que todos os dias não são iguais, então por isso a gente não pode ter uma meta igual ou se exigir a mesma coisa na segunda e no sábado. Então nós construímos junto esses indicadores. E aí depois montamos, fizemos a gestão visual, colocamos a gerente deixou no computador dela, as vendedoras colocaram na sua agenda, colocamos no mural. Então assim, não tem nada de assustador, bem pelo contrário, é libertador tanto para o gestor, que agora tem um número para poder se orientar, quanto para as pessoas que estão ali, que agora tem um número para correr atrás, um número e um porquê, porque a gente também precisa ancorar esse resultado, né? Esse resultado que a gente está buscando. Mas enfim, faz sentido para vocês que a gente precisa, para engajar as pessoas, dar um norte, dar uma meta para elas, dar uma direção? Então, que nem eu falei, tem vários pontos, mas esse para mim é um dos fundamentais e é onde eu percebo que grande parte das empresas pecam. E a maioria, na maioria das vezes, a deficiência, a dificuldade está no gestor, por ter a crença de achar que vai daqui a pouco intimidar as pessoas por colocar uma pressão da meta. E não é pressão. E aí, gente, eu queria deixar uma dica para vocês que para mim sempre fez todo sentido na hora da gente trabalhar indicadores, na hora da gente trabalhar metas com os nossos times de venda, que é o seguinte: existe, não vou dizer que não, existe pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar com indicadores e existem pessoas também que travam mesmo na hora que a gente coloca uma meta para ela. Só que o que acontece? Por que elas travam? Porque a gente não deixa claro para as pessoas, ou a gente não fala, uma grande verdade, que é extremamente comum e que é o que vai tirar esse peso das costas das pessoas, que é o seguinte: a partir do momento que você faz um combinado com o teu time de vendas, a partir do momento que você estabelece um indicador no qual você e o seu time vão correr atrás e você traça uma rota desenhando exatamente tudo que vocês vão fazer para chegar nesse resultado, você precisa, além de estabelecer a rota, também deixar claro que assim,
Ninguém, e isso tem tudo a ver com motivação, tá? Ninguém vai dar resultado o tempo todo. Então, a meta existe, mas é importante que você entenda que se você fizer tudo o que precisa ser feito, que vocês desenharam quando vocês estipularam a meta, que vocês seguiram a rota que vocês deveriam seguir, imagina que a gente está falando de um mês, e a meta não veio, não tem problema. Não tem problema. O problema é quando você não bate a meta nunca, né? Quando você não traça a rota nunca. Mas então, assim, toda vez que a gente vai trabalhar com gestão de indicadores, com gestão de metas, três coisas são super importantes. A primeira é que você precisa ter esses indicadores bem claros. Você precisa dar direção para você e para o seu colaborador. O segundo é que vocês precisam traçar uma rota de ação juntos para você chegar nesse resultado. E o terceiro é que você precisa deixar claro para o seu colaborador que ninguém dá resultado o tempo todo. Então, se alguma coisa acontecer no meio do caminho e essa meta, por uma determinada razão que você não controla, não for atingido, mas vocês fizeram tudo o que precisava ser feito, não tem problema. A gente olha para trás, ajusta e mês que vem se retoma novamente com outra meta. Então, faz sentido para vocês? Por que as pessoas se desmotivam com meta? Porque os seus gestores não deixam claro que nós não entregamos resultados o tempo todo. Porque os gestores não deixam claro que nós não estamos motivados 100% do tempo. Tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você não vai entregar o seu máximo, mas ok, tudo bem. Né? Você entende isso até porque às vezes você não vai estar 100% também. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de conversa precisa acontecer para que você tenha um time motivado. Então, respondendo a pergunta, o que eu faço para ter um time motivado, o que eu trouxe para vocês é hoje: continue construindo e mantendo relacionamento com seus colaboradores, porém relacionamento com direção. Como que você faz isso? Trazendo para o seu time indicadores de desempenho e acompanhando, deixando claro que nem sempre eles vão entregar resultado o tempo todo, mas que você está medindo esses indicadores, medindo e acompanhando, e tá tudo bem, certo? Este, para mim, é um dos principais segredos para você conseguir faturar o dobro, para você conseguir ter um time motivado e dobrar o seu faturamento, porque eu sei que se você tá aqui, é isso que você quer, né? É sobre isso que a gente conversa aqui, certo? E a segunda dúvida dessa semana, me passa umas dicas de fechamento. Gente, impressionante, mas assim, olha, 70%, 80% das pessoas que me pedem dúvidas, elas me pedem sempre dicas, elas me pedem de fechamento. E aí eu fico me perguntando, né? Será que realmente é o fechamento que as pessoas têm dúvidas? Ou será que as pessoas já querem ir direto para o final? Será que a gente não está pulando etapas e querendo ir logo lá para o final? Por que a gente sempre quer o fechamento? Por que a pergunta é sempre a mesma? Então, eu quis trazer essa pergunta para vocês. Só uma coisa que me veio na cabeça agora, mas assim, por que será que será que essa é a dificuldade mesmo? Ou será que a gente está atropelando as etapas e querendo o resultado? Será que a gente não está olhando só para o resultado e esquecendo do processo que nos leva até esse resultado? Enfim, bom, guarda isso para ti, pensa nisso aí e vamos então às dicas. Então, olha só, fechamento. Eu trouxe 3 dicas aqui, 3 vícios de linguagem, e a pessoa que me fez essa pergunta é um profissional liberal que trabalha sozinho, então não tem equipe. Começamos essa live falando de equipe, mas quem me perguntou isso não tem equipe, então assim, absorva você como se fosse, eu vou direcionar para um profissional liberal, mas você também pode levar para o seu time se você tiver. Então, lembra de como a gente começou esse vídeo? Comecei o vídeo dizendo para vocês que para a gente dobrar o nosso faturamento, um dos caminhos então é a gente vender. E vender, a gente se relacionar com as pessoas,
certo? E aí eu coloquei para vocês que vender é se relacionar com direcionamento. Então, quando você estiver negociando com seu cliente num processo de venda e você chegar no fechamento, você precisa entender que você também, durante todo o processo e principalmente no final, você precisa direcionar o seu cliente. E aí tem alguns vícios de linguagem que a gente acaba usando sem perceber e que eles acabam nos atrapalhando. E nos atrapalhando por quê? Lembra? 95% da nossa tomada de decisão ela é inconsciente. E o nosso cérebro reptiliano, os lagartos do nosso cérebro, e quem aí já é meu aluno e quem já assistiu minhas lives sabe que eu falo muito nos lagartos tomadores de decisão, eles estão sempre alerta. Então tem alguns vícios de linguagem que podem atrapalhar o nosso posicionamento e ainda influenciar de forma negativa a tomada de decisão do nosso cliente. E eu separei 3 aqui para vocês. E vocês vão ver como eles são muito comuns e como a gente faz sem perceber. Mas eles são verdadeiramente 3 vícios que acabam com os nossos resultados, que acabam te impedindo aí de fechar os contratos. E o primeiro deles é quando a gente está diante de um cliente, muitas vezes no fechamento, a gente quer ser gentil e a gente diz assim para o cliente, a gente quer fazer uma pergunta e a gente diz a frase: desculpa te perguntar, mas... Desculpa te perguntar. Na ânsia de ser educado e de ser gentil, a gente tende a pedir desculpas para o cliente. Só que assim, pedir desculpa de quê? Por quê? Pedir desculpa por quê? Se até então a gente não fez nada de errado. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer para começar a fechar mais venda é parar de pedir desculpa. Eliminar essa frase da sua cabeça. Porque, afinal de contas, é o seguinte: se você fez todo o seu processo de venda, você prospectou de uma forma legal, você já fez uma abordagem bacana, você já fez uma sondagem, já entendeu a necessidade do seu cliente, já encontrou qual é a melhor solução para o teu cliente, já entendeu que de fato elimina a dor deste cliente, né? Por que você vai pedir desculpa? Se na verdade você está ali fazendo de tudo para ajudar ele. Se você é a pessoa que vai trazer a solução. Então, muito cuidado com isso. E é natural a gente, no fechamento, na hora de querer ser agradável, dizer assim: desculpa te perguntar, mas... E aí faz a pergunta. Desculpa te perguntar, mas tem mais alguma coisa que você queria saber? Desculpa te perguntar, mas você ficou em dúvida em algum ponto? Então, risque esse desculpa te perguntar do vocabulário de vocês. Esse é um vício de linguagem que atrapalha no fechamento. Porque quando eu peço desculpas, eu simplesmente baixo a minha autoridade e me diminuo diante do cliente. E lembra, você é o especialista, você é o criador de solução. Então não peça desculpa por algo que você não fez. Não peça desculpa por estar ali querendo ajudar o seu cliente a resolver a necessidade dele. Certo? Dica número 1 de fechamento, então, vícios de linguagem: não peça mais desculpas. Lembra, vender é se relacionar com direcionamento. Direcione seu cliente para o final sem pedir desculpa, sem diminuir a sua autoridade. Certo? Número 2. Esse é... Cara, quem não fez esse ainda, me avisa aí, porque esse é um dos que eu mais vejo por aí. Vícios de linguagem erros que a gente comete no fechamento. Número 2. Lá no final de todo o nosso processo de venda, a gente mostrou nosso produto, nosso serviço, nossa solução para o nosso cliente. E a gente gravou uma live, né, para os nossos convidados, nossa audiência. E aí a gente diz assim: gente, então, espero que vocês gostem. Não. E vocês também, na hora de apresentarem o produto de vocês, serviço, solução, apresentaram toda a proposta, risquem essa frase do vocabulário de vocês: espero que você goste. Espero que você goste simplesmente acaba
com a tua autoridade e com todo o discurso que você fez até ali. Porque afinal de contas, quem é o especialista? Quem sabe a necessidade do cliente? Você. Lembra que eu falei, você já abordou, você já fez um levantamento, já entendeu o que realmente faz sentido, você já fez uma apresentação, você já deixou claro para o seu cliente o que vai mudar na vida dele a partir do momento que você entrar na vida dele. Então, assim, tudo que você falou até agora, no mínimo, precisa fazer sentido para o teu cliente. Então, você não pode falar essa frase, espero que você goste. É claro que você vai gostar. Eu não vou terminar uma live e vou dizer para vocês assim, olha gente, então hoje eu dei 3 dicas aqui para vocês, 3 dicas de vícios de linguagem para vocês terem mais sucesso no fechamento das vendas de vocês e eu espero que vocês gostem. Perde todo o sentido. Eu vou mudar o meu discurso, eu vou dizer, olha só gente, eu trouxe para vocês 3 dicas de vícios de linguagem que vocês não devem usar mais a partir de hoje e agora muda. E eu tenho certeza que se você colocar em prática tirar essas 3 frases do seu vocabulário, os seus resultados vão mudar. Eu sou especialista, eu tenho certeza. Lembrando, você é o especialista, você é a pessoa que está trazendo solução. Então, não é espero que você goste. O que você fala para o teu cliente precisa fazer sentido. Então, com certeza, você vai dizer para o seu cliente assim, falei disso, disso e disso, porque eu sei que isso vai te ajudar, né? Eu tenho certeza que essa é uma boa opção. Analisando tudo que a gente conversou até aqui, eu concluí que se a gente fizer assim, vai ser o melhor caminho, ou seja, direcione o teu cliente. E jamais, principalmente quando o cliente diz eu vou pensar, diga para ele o seguinte, bom, espero que você goste, e aí vem o terceiro, que mata a negociação de vocês, que acaba com o fechamento. Terceiro vício de linguagem que vocês precisam tirar do vocabulário de vocês para fechar, e aí assim, para fechar vendas, para fechar processo de consultoria, para fechar contratos, enfim, quem me fez essa pergunta foi um corretor de imóveis, para vender imóveis. Terceiro vício de linguagem. Na maioria das vezes o profissional diz assim, bom, espero que você goste. E qualquer coisa, cara, acabou com a tua venda. Espero que você goste e qualquer coisa. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que quer dizer qualquer coisa? Me responde aí. Quando uma pessoa apresenta uma proposta para ti, quando uma pessoa apresenta uma solução para ti, e ela diz assim, bom, qualquer coisa, você me liga, qualquer coisa eu estou à disposição. O que quer dizer qualquer coisa? Quer dizer nada. Quer dizer nada. De novo você baixou a sua autoridade, de novo você se diminuiu diante do cliente. E lembra, você empreendedor é o especialista. Se você tem uma loja, tem um time de venda, qualquer coisa serve, mata, Veridiano, qualquer coisa serve. Geralmente o cliente diz isso, mas a gente empreendedor, né, a gente quando vai apresentar, o que eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, bom, então o cliente diz assim, pois é, vou dar uma pensadinha. E aí o empreendedor, na ânsia de fechar, diz assim, bom, não, tudo bem, qualquer coisa você me liga, qualquer coisa nada. Qualquer coisa não quer dizer nada, qualquer coisa não te serve especialista. Você não tá ali para aceitar fazer qualquer coisa e nem aceitar que o cliente te fale qualquer coisa. Você não tem tempo para isso e nem o seu cliente. Então, o que você vai fazer? Quando você tiver vontade de falar alguma coisa, porque por que a gente diz qualquer coisa você me liga? Porque a gente quer falar mais e não sabe o quê. Então, quando você estiver na frente do cliente, no fechamento, você vai falar o que você tem vontade de falar sem rodeios. Em vez de você dizer para o cliente, qualquer coisa você me liga, você vai dizer assim, olha só fulano. Qualquer mudança de horário, caso aconteça qualquer mudança de horário,
você me chama no WhatsApp. Diz o que você tem vontade de dizer. Olha só, fulano, a gente chegou até aqui, então eu vou te dizer. Qualquer possível alteração contratual que você queira fazer, você pode me mandar por e-mail. Direciona o teu cliente, diz para ele o que ele precisa fazer, né? Olha só, fulano, se por acaso você desejar, lembra que quem me fez essa pergunta foi um corretor de imóveis, tá? Então vou trazer um exemplo para ele. Você vai combinar com o teu cliente uma visita. Ó, minha gata lá atrás, gente. Você vai concordar com o seu cliente uma visita. E você vai dizer para ele. Se você desejar alterar o horário que a gente combinou, você pode me chamar no WhatsApp. Você vai fazer assim. Não tem essa assim, qualquer coisa você me avisa. Qualquer coisa nada. Qualquer coisa não faz sentido nenhum. Qualquer coisa não é frase que pode sair da boca de um especialista. E vamos combinar. Se você é aqui é porque você é um especialista. Se você está aqui é porque você é um especialista. Se você está aqui é porque você é um criador de solução. Então, de novo, 3 coisas que você precisa tirar do seu vocabulário para melhorar o seu fechamento. Primeira coisa, pedir desculpa. Desculpa te perguntar, mas jamais não peça desculpa por estar querendo ajudar uma pessoa. Não peça desculpa por estar querendo entender melhor qual é a melhor solução para o teu cliente. Pedir desculpa te diminui. Pedir desculpa te passa para o cliente a sensação de insegurança. De maneira alguma. Fala o que você tem que falar. Se você se sente constrangido, se você quer ser educado, peça permissão. Como é pedir permissão? É dizer assim, olha só, posso te fazer uma pergunta? Agora vou levar de novo para a realidade lá do corretor. O que acontece? Às vezes o corretor diz assim, desculpa te perguntar, mas tem algum teto de valor aí pra gente entrar em negociação, pra gente fechar essa negociação? Desculpa te perguntar, mas assim, quanto vocês estão pensando mais ou menos em gastar? Tira essa desculpa. Você vai olhar pro seu cliente e vai dizer, posso te fazer uma pergunta relacionada ao valor que vocês estão pensando em investir? Você entende que pedir permissão é diferente do que pedir desculpa? Então a gente vai tirar isso do vocabulário. Pedir permissão jamais. Espero que goste, é proibido também. Lembra, quem é especialista, quem fez todo o processo de venda desde o começo, na hora que chegou no fechamento, não tem mais espero que goste. O mínimo que você vai apresentar para o teu cliente é algo que faça sentido. Então, com certeza ele vai gostar. E você precisa direcionar ele para que ele tenha essa percepção. Se você disser, espero que goste, talvez ele não goste. Se ele não gostar, a culpa é tua. A culpa é tua porque abriu essa oportunidade na cabeça dele. Porque está se colocando usando vícios de linguagem que diminuem o teu posicionamento e a tua posição de especialista diante do teu cliente. Pedir desculpa jamais, espero que goste, não vão usar mais e qualquer coisa é proibido, porque qualquer coisa quer dizer nada. Qualquer coisa você me liga, nada. Eu não tenho tempo para qualquer coisa e nem o teu cliente. Então essas 3 coisas eu quero que vocês tirem do vocabulário de vocês, que com certeza isso vai fazer toda a diferença no fechamento de vocês, na hora de vocês baterem o martelo e tirarem o sim do seu cliente. E aí tirar o sim, gente, eu quero abrir um parêntese aqui. Lembrando, vendas é relacionamento com direção. Onde a maioria dos empreendedores erra na hora de negociar, acreditando que negociar é só relacionar. É relacionar com direção. A gente se relaciona com os nossos amigos. Só se relaciona. Com o nosso cliente a gente relaciona, sim, muito importante, mas dá direção. E essa direção a gente dá de várias maneiras, inclusive construindo, estruturando o nosso processo de vendas. E não usando esses vícios de linguagem, que são armadilhas que a gente cai sem perceber, é inconsciente. Inconscientemente passamos mensagens negativas para o nosso cliente, que baixam a nossa autoridade.
E aí, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: toda vez que um cliente diz um não para vocês, e isso nem tinha desenhado isso aqui para colocar para vocês, separado isso, mas faz sentido, então vamos lá. O que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Falar um pouquinho sobre objeções para vocês. Agora, já que embalei, quero falar mais. Falar um pouquinho sobre objeções para vocês. Todo processo de venda é uma negociação, onde uma das partes sempre sai com sim. Ou você, ou seu cliente. Então, seu papel como criador de solução, como quem quer compartilhar, como quem quer resolver a dor de alguém, é sair você com o sim desse processo de negociação. Porque o que acontece? Quando o cliente diz para ti que ele vai pensar, quando o cliente te diz que ele vai esperar, quando o cliente não compra, quando o cliente não fecha com você, ele na verdade está te vendendo as desculpas e as razões pelas quais ele não está comprando de ti. E quando você deixa a venda assim, você simplesmente aceita a venda do teu cliente. Então, sempre num processo de venda, alguém está vendendo, você ou seu cliente. Ou você tira o sim do cliente, ou ele tira o teu sim. Ou você conduz o teu cliente, lembra? Direciona o teu cliente para mostrar para ele que você é a melhor solução, ou você aceita as desculpas e as razões pelas quais o cliente não está comprando de você. Então, você está dando sim para ele. Ou você tira o sim do cliente, ou você aceita o não dele, dando sim para as dúvidas, para as objeções que ele tem. Então, não esqueçam disso. Num processo de venda, alguém sempre está vendendo. E você precisa sempre pensar nisso. Ou você vende, ou você compra do seu cliente. E a mesma coisa é o seu cliente. Vai pensar de você. A partir do momento que eu me conformo com o não do cliente, eu comprei as desculpas deles. E aí você inverteu os papéis. O seu papel num processo de negociação não é comprar. O seu papel num processo de negociação é compartilhar a sua solução. É levar para as pessoas aquilo que você tem de melhor e que você transformou em uma solução, em um processo, em um produto, em um serviço. Certo? Por isso você não pode inverter os papéis, você não pode se conformar com o não do cliente, você não pode comprar o não do cliente. E quando você não se prepara, quando você não sabe o que fazer, quando você cai nesses vícios de linguagem, tipo esses 3 que eu acabei de te colocar aqui, na hora de fechar a tua venda, você simplesmente compra o não do cliente. E aí o cliente passa a ser melhor negociador e às vezes até mais especialista que você, certo? É isso, 2 coisas muito importantes. Primeiro, precisamos se relacionar, mas se o nosso objetivo é dobrar o faturamento, a gente precisa se relacionar com direção, precisa direcionar. Venda é relacionamento com direcionamento. E o segundo, sempre que eu aceito o não do meu cliente, eu compro as desculpas deles. Eu compro as razões pelas quais ele está tentando me convencer que o meu negócio, a minha solução não é o melhor para ele. E eu não posso aceitar isso. Eu preciso me preparar para contornar essas objeções e vender todas as vezes. Toda vez que eu entrar num processo de vendas, eu preciso vender, né? Eu preciso tirar o sim do cliente e não ele tirar o meu sim. Mesmo que eu não dê o sim. Aceitando o não dele, eu tô dando um sim para ele. Certo, gente? Ótimas vendas para vocês. Obrigada por ter vocês todos aqui. Brigadão. Até mais.